Olá, meu nome é Andréa Schaefer e essa é mais uma aula de Sociologia. Não te esquece, entra lá, te inscreve no canal, o Aula D é gratuito, sempre será, estamos aqui à tua disposição. Entra lá e vai receber todas as nossas aulas no conforto do teu e-mail, no conforto do teu lar. Valeu? O assunto hoje, dando sequência a uma série de conceitos que vem caindo, né, bastante, uma grande incidência no Enem desde 2009. Fazem parte do programa e nós estamos revendo. Hoje a gente vai conversar sobre a indústria cultural. O que é indústria cultural? Como é que fecha isso? Bom, aí tem um camarada que não tem errada. Desde o primeiro Enem ele está lá. Theodor Adorno. Lembra de enfeite? Adorno, ó, gatilho de memória. Ele faz parte da Escola de Frankfurt. Caso tu não lembre de o que é, Escola de Frankfurt não é um espaço físico, é uma escola de ideias, é uma escola ideológica, que se forma a partir de um momento em que alguns filósofos, em que alguns sociólogos e historiadores percebem que Marx deveria ser revisitado. Então sempre aparece assim, ó, a Escola de Frankfurt é uma escola crítica ao marxismo. Não, eles são marxistas, isso é pegar ratão. Eles não vão criticar o Marx porque não concordam, eles vão revisitar o Marx. A crítica é porque é um óbvio, já que morreu antes, o Marx não daria conta de explicar o capitalismo, como é que ele se expandiria no século XXI. Então por isso a Escola de Frankfurt. Adorno é um desses expoentes. E ele vai dizer o seguinte, é ele que vai cunhar essa expressão, ele é o autor da expressão indústria cultural, que servia para quê? Para designar a situação da arte na sociedade capitalista industrial. O que o capitalismo vai fazer com a arte? Né? Porque todas as questões relativas à sobrevivência, né, ao progresso da raça humana, depois de 1860, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, serão apropriados pelo capitalismo. Então, um sistema que começa como econômico, hoje é social e cultural. Está aí o Adorno que não vai nos deixar engambelar nem inventar nada. E ele diz o seguinte sobre a indústria cultural: possui padrões que se repetem voltados ao consumo. Qual é a cor desse verão? Porra, tu não sabe ainda? E o salto de sapato qual vai ser? E o corte de cabelo? Essa altura a gente já tem essas informações ou não tem? Olha que época do ano a gente está. Isso é a indústria cultural. Bueno, é um fator primordial na formação de consciência coletiva. Vou repetir. Agora, quando eu fiz essa pergunta, qual é o comprimento da saia que vai se usar no verão este ano no Brasil? Se tu não leu, tu pensou, o ano passado estava moda. Tu acertou o que eu quero te dizer. Aí inaugura-se a questão da moda. Não que não existisse moda sempre. Chapéu com pena, chapéu sem pena, vestido comprido, a mini saia, sempre existiu. Só que quando o capitalismo se apropria disso e transforma a cultura numa indústria, vai massificar. Com a globalização isso ficou muito mais fácil. Todo mundo passa a acreditar, né, que aquele produto que está anunciado, uns conscientes e outros subliminarmente, é o bacana, é o legal. E é nesse momento também, né, que explode a chamada pirataria. Se eu não tiver dinheiro para comprar uma bolsa Louis Vuitton, eu vou até os camelôs e consigo uma pelo preço que eu posso pagar. Mas o que importa é que eu tenha uma bolsa Louis Vuitton. A apropriação cultural, isso é uma coisa do capitalismo, precisa promover o consumo, né, e precisa promover o fato de que tu vais continuar trabalhando para consumir aqueles bens. Por isso, na mesma mão em que a pirataria chega para que todos nós possamos ter as mesmas roupas, etc. e tal, o próprio sistema combate essa pirataria. Porque tu tem que trabalhar para pagar 160 mil por uma bolsa e não 30 reais no camelô. Tá me entendendo como é que funciona? Beleza. A indústria cultural serve como formador, e eu botei entre aspas aqui, ó, opinião. Não, ela massifica a opinião, massifica. Né? Tivemos lá na aula sobre cultura a questão da aculturação, lembra? Dos turbantes, das brancas, a briga, branco pode usar turbante, porque me lembro até que na época tinha um debate assim, tá, então as negras não podem mais usar chapinha, não podem mais ter cabelo liso. Não,
Isso já está tudo aqui nesse caldeirão de variedade, de diversidade que temos nós todos. Eu pego um pouquinho da tua cultura, tu me devolve um pouquinho da tua e a gente segue, Bom, a indústria cultural precisa que todo mundo deseje o mesmo produto. Porque aí, na contramão, a indústria que produz esse produto vai se dar muito bem. Nós vamos trabalhar muito mais do que nós trabalhamos para ter a televisão de plasma de 52 polegadas, pagar 72 prestações. Por quê? Porque está na moda. Todo mundo quer, dentro do sistema capitalista, ser rico. O capitalismo diz que todo mundo pode, o bem-nascido e o não. Então, enquanto a gente não ganha 200 mil reais por mês, vamos adquirindo os objetos que qualquer rico tem, porque a gente pode fazer isso. Ir até a loja agora e comprar um carro de 500 mil, qualquer um de nós pode, ou não? Opa, vai ter só um probleminha, os 500 mil. Diz o Adorno, isso cai sempre, batatinha, camufla a luta de classes. Por quê? Porque exatamente pelo que eu disse antes, dá a falsa impressão de que todos nós podemos usufruir de determinado estilo. Só não temos a condição financeira para isso. Não recebemos o suficiente para todos termos um carro ótimo, uma casa fantástica, comprar obras de artes e joias, etc. Não temos. Isso não existe. Então, por isso que camufla a luta de classe. Eu sou professora, eu estudei, eu fiz doutorado, eu não sou da classe trabalhadora. Eu sou médico, eu não sou da classe trabalhadora. A definição de classe trabalhadora qual é? Que a indústria cultural vai mascarar e vai camuflar. É o cara que depende do salário, precisa produzir, né? Mesmo autônomo, porque paga 5 meses de salário, né? De contribuição a título de impostos no país. Todos nós que dependemos desse sistema para sobreviver, ou seja, se não somos os grandes herdeiros, se não somos os donos das grandes fortunas, nós somos a classe trabalhadora. A ilusão da indústria cultural é que existe classe A, classe B, classe D, classe E. É uma ilusão. Bueno, esse camarada também vai apontar o seguinte, ó, cultura de massa é totalmente diferente da cultura popular. Cultura de massa é provocada, é produzida para gerar consumo. Todo mundo vai lá e compra aquele CD. As bandas, a música sertaneja existiu sempre. Aí de repente explode o sertanejo como se fosse uma novidade, né? O nativismo gaúcho existiu sempre. Aí vem a Che Music nos anos 80, explode como se fosse uma novidade. E todo mundo tem que comprar. Agora tem o cabelo tal, tem a camiseta tal, tem a calça tal, tem o sapato tal. Então, isso aqui é provocado. Por que o nome massa? Porque parece que é popular. Massa é um monte de gente, é todo mundo aí. Dá uma olhada no conceito de estratificação do Weber e tu vai ver como tu mata essa charada. Nós já temos essa aula. Cultura popular nasceu do povo. Aí é criação nossa, é o samba, né? É um cordel, isso é nós. Nós para fazer o quê? Para contar para o outro, da outra geração, como é que era antes. A letra da música nativista originária, ela conta a história do gaúcho, do cara do campo, na sua peleia diária. O sertanejo originário conta a história desse cara lá do centro do país, como é que ele vivia e por aí afora. Até que a indústria cultural se apropria. Mas vou chamar um camarada aqui de novo, estou meio viciada neste homem, que é o Birinha aqui, ó. E aí, estamos de volta, André. Mais uma vez aí a literatura se encaixa nessa aula maravilhosa da prof. André de Sociologia. Bom, indústria cultural. Eu estava ouvindo aqui, sensacional, né? Essa aula diferencia claramente o que é cultura de massa e cultura popular. Aí a André perguntou, e aí, Bira, tem algum momento da literatura, especificamente, porque a gente rapidamente nota isso na música, no cinema, né? E onde se misturam, inclusive, esses dois conceitos, né? Mas ele é muito mais direcionado à massa. Cara, tem um exemplo na literatura, tudo bem, eu nem dei bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que momento vocês vão assistir, né? O professor Bira na área aí, convidado novamente. Cara, cultura de massa. Qual é o melhor exemplo dentro da literatura, de 500 anos de literatura brasileira? O romantismo, pessoal. Mais precisamente a prosa, né, André? O romance
romântico, né? Porque eles eram feitos em folhetins, não esqueçam disso, né? Todo dia, guardem, assim, ó, é sempre interessante. É mais ou menos como a novela atual, só que a novela é a teledramaturgia, mas tem um capítulo por dia. No século XIX, o romance romântico era como? Um capítulo por dia no jornal ou nos jornais da época. Quem é que lia? Um público específico, aquela burguesia que ascendeu, né, na capital Rio de Janeiro, em especial as mulheres, daqui a pouco o André vai falar a respeito. Mas por que cultura de massa, pessoal? Porque era feito para vender, para agradar. Tipo, já tinha uma trama definida, um mistério, mas tu sabia que no finalzinho era o quê? O casamento. Não é a novela. O bandido vai pra prisão ou morre, geralmente, né? Tô aqui generalizando, mas é o normal. E no final, o menininho e a menininha, que são bonitos esteticamente, cabelo arrumado, ela com seus vestidos, mãozinha dada, casamento e sejam felizes para sempre. Ainda cópia de um romance romântico europeu. Francês, inglês, português, tá. Mas era feito para vender. E vou dar um exemplo. Existiam autores que quando escreviam um capítulo, né, André? Simplesmente não agradava o público, o que eles faziam? Mudavam. Eles mudavam. Ou seja, eles não tinham aquela ideia de eu sou um escritor, eu tenho que fazer por mim, se o público gostar ou não gostar, tudo bem e tal. Não. Eu tenho que vender. Eu tenho que agradar meu público tem que continuar me lendo, ou no caso assistindo, ouvindo, etc. Quase um escritor de aluguel. De aluguel, exatamente, ou seja, ele escrevia algo para agradar porque sabia que ia continuar vendendo. Mas os grandes leitores, quem mais lia? Estudantes e em geral mulheres. Por que mulheres, André? Porque século XIX, né? Não esqueça. Surgiam nesses folhetins as indicações do bom comportamento das moças. E aí fica fácil de entender um movimento feminista depois, ou mesmo naquela época algumas mulheres que davam uma berrada. Opa, a gente falou numa outra aula, eu e o Bira, lá sobre o movimento modernista, ali tinham várias mulheres que pegaram toda aquela coisa, isso era 22, e diziam, não, isso aqui não, isso aqui não. Tem um livro, um compêndio, porque eram várias... Manual das Moças, como sentar, e ele saía primeiro, depois virou livro, mas primeiro saía nos folhetins. Então todo dia, depois que tu lia o capítulo daquele dia, embaixo tinha um adendo. Como uma mulher portar-se, uma boa moça porta-se em sociedade, o quanto a tua honra é um cristal, o que fazer quando um rapaz te fizer a corte, quem são as boas meninas e as más meninas. Então assim, tu lia, porque tu estava interessada na novela, né, daquele dia, e embaixo já vinha, era exatamente, estrategicamente colocado, e aquilo cimentava esse comportamento, né, esse comportamento machista, repressor, opressor, como era o comportamento de uma moça. E daí vem uma série de clichês. Por que eles colocavam logo debaixo do folhetim? Porque já estava vendendo a ideia inteira. O ideal romântico, a ilusão romântica lá de que tudo vai dar certo no final, para quem? Para quem soubesse se comportar muito bem. Não, e legal que a André estava falando agora, me veio algo em mente. Quando um autor, o próprio Alencar, resolveu mudar um pouquinho, José de Alencar, né, o grande romancista romântico, né? Ele escreveu Lucila, por exemplo. A nossa personagem principal era uma ex-prostituta. Prostituta no início e no final ela larga para viver um grande amor. Mas a sociedade da época, hipócrita, não aceitava. O que aconteceu com ela no final? Ela morre. Ou seja, se não seguia o padrão estabelecido na época, hipocritamente, vou bater nessa tecla, né, aquilo que a sociedade burguesa do século XIX aceitava, ela tinha que morrer, desaparecer. Agora, se seguia o padrão, era o final feliz para sempre. Aí era rosinho jogado para cima, como é o comum aparecer até hoje. E essas normas foram uma boa parte do século XX também, né? Até há pouco tempo atrás. Isso no colégio. E eu estudei no século XX. E outra coisa, né? Caso não dê para perceber, a gente já estava aqui. E outra coisa, né? O que ia acontecer com o José de Alencar se ele seguisse? Não vendia. A arte no Brasil, histórica, social e antropologicamente, é não esqueçam disso. Qualquer crise, que não é crise nesse país, é projeto, assim que a coisa começa a acirrar aqui, que o dinheiro aperta, tu deixa de ir ao cinema, tu deixa de comprar um livro, tu deixa de assistir um show,
Não é verdade? Porque a arte é considerada supérflua. Historicamente, uma hora dessa vai ter uma aula só, vou convidar o Bira, uma aula só sobre isso. Aí, a superficialidade. Estamos em época aí de grandes debates, né, sobre o que os museus devem ou não devem aparecer. Então, o José de Alencar, para continuar sendo um escritor, para chegar até o dia de hoje como referência no Enem, precisou trocar o fim de Lucila. Até um detalhe, só deixando claro, tá, pessoal, no século XIX ainda não se usava esse termo, tá? Eu trouxe um exemplo do que já acontecia um século antes, ou, sei lá, algumas décadas antes de adentrar o século XX, mas já é a amostra do que ocorria. Por quê? Porque o Enem quer saber se tu contextualiza. Esse nome aparece, mas não existia antes. Contracultura não existiu antes dos beatniks no mundo, o Brasil já não fazia contracultura, pois a indústria cultural já estava fundamentada desde a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, quando se criam as indústrias. Esse nome o Adorno vai dar na década de 70 do século XX, mas já existia e o Enem vai te cobrar. Tu entende o que é isso? Tu vai ficar só na década de 70? Vai perder umas 2 questões aí. E esse detalhe que a Andréa trouxe é muito interessante, porque assim, tu pensa em indústria, tu pensa em produção em massa, né? Elas se ligam. Linha de montagem, lembra? Linha de montagem. Exatamente. Interpretação de textos, né? Que nas áreas das humanas, das linguagens, vão exigir muito de vocês. Não é o memorialista, é o que interpreta. Gratidão, galera. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu.